Então, boa noite a todas e todos, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, também sou terapeuta de alinhamento energético e terapeuta de florais de Bach. Hoje nós vamos conversar sobre o ano de 2020, antes e depois, um ano que está sendo extremamente especial, um ano que já vem causando muitas surpresas para todo mundo, menos para a comunidade astrológica, eu tenho certeza que para a numerologia também, porque a comunidade astrológica já vem falando desse ano 2020, de 2020 há muitos anos. Eu escrevi um artigo bastante extenso sobre isso em março do ano passado, de 2019. Algumas pessoas duvidavam muito, teve gente que me chamou de doida, da onde que aquilo iria sair, mas o fato é que nós estamos vivendo uma transição de eras, nós estamos encerrando uma era extremamente longa e estamos entrando numa outra era. E no meio disso há muita incerteza, porque estamos pisando em terreno desconhecido. Astrologicamente, o que significa tudo isso, né? Eu vou apresentar aqui alguns dados astrológicos, mas esse papo, na verdade, é uma troca de figurinha, por assim dizer, é uma conversa entre a astrologia e a numerologia. E para isso eu convidei hoje o Marco Aurélio Ramos, que é um amigo de longa data, nós já nos conhecemos desde 2005, 2006, eu costumo dizer, na minha outra encarnação. O Marco Aurélio era meu numerólogo numa época que eu não era astróloga, eu estava começando a estudar astrologia, e hoje eu sou astróloga, a gente troca muitas figurinhas sobre o tempo, sobre o céu, sobre os números. E Marco Aurélio é numerólogo, acho que ele já é numerólogo há mais ou menos uns 30 anos. Marco Aurélio também trabalha com constelações organizacionais e constelações estruturais, atendendo a empresas. Então, Marco Aurélio, primeiramente, estou extremamente agradecida e muito honrada de você ter aceitado o meu convite. Gostaria que você se apresentasse para a gente começar esse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, eu que agradeço. Eu estou lisonjeado por você ter me feito esse convite. É um prazer enorme. Será sempre um prazer trocar figurinha. Sempre trocamos muita informação. E agora nós vamos fazer isso aqui aberto para as pessoas, né? Aquelas conversas que nós tínhamos em off, que às vezes achávamos que era exagero. A gente olhava e falava, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é essa bomba mesmo? Então, vamos lá. Então, antes e depois de 2020, é um ano que está causando muitos questionamentos por conta de tudo que está acontecendo. Um dos estupins é a pandemia do coronavírus, da Covid-19, e que está, inclusive, causando bastante pânico. A gente está vivendo um momento extremamente crítico, um tempo extremo, de verdade. O que nós estamos atravessando é tão extremo que estamos vivendo um trauma coletivo. É algo grandioso demais, é algo que é incomensurável, a gente não consegue ter uma noção ainda do tamanho que isso vai ter lá na frente. Mas, de fato, é um trauma coletivo, estamos vivendo um luto coletivo, milhares de pessoas morrendo em todos os lugares, e é uma coisa ainda mais séria, porque não é algo localizado, é uma tragédia acontecendo no Brasil ou uma tragédia acontecendo na África. É uma tragédia que está acontecendo para o ser humano, para a humanidade. A gente vai levar muito tempo para superar isso, se é que superamos. Então, é um momento de trauma coletivo e que se torna ainda mais crítico porque a gente não tem ideia de quando isso vai passar. Astrologicamente, quais são os significadores desse momento tão crítico, dessa mudança de era? A gente tem várias configurações no céu
das quais a gente já vem falando há vários anos, como eu disse no início. Uma das principais configurações que nós temos é a conjunção tripla de Júpiter, Saturno e Plutão no signo de Capricórnio. Capricórnio é o signo das grandes estruturas, do establishment, do status quo, essas estruturas que sustentam a sociedade, que sustentam o coletivo. E essa conjunção ela é muito rara, né? Quando esses três planetas se encontram com uma órbita de 5 graus, é muito raro disso acontecer, e a última vez que isso aconteceu foi há pelo menos uns 900 anos. E especialmente Saturno e Plutão juntos, eles têm um ciclo de cerca de 36 anos, eles representam a destruição de todas essas estruturas que estavam solidificadas e talvez enrijecidas, para que algo novo possa surgir. Quando colocamos Júpiter na equação, a gente tem isso multiplicado e a gente tem também um fator espiritual e religioso, além de trazer também as questões econômicas. Então, temos essa tripla conjunção em Capricórnio, Júpiter, Saturno e Plutão, e estamos também mudando um ciclo super importante de Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno são chamados os grandes cronocratores. Na antiguidade, eles eram os últimos planetas entendidos do sistema solar, porque são os últimos planetas visíveis. E as conjunções de Júpiter e Saturno sempre foram observadas com muito cuidado, porque sinalizavam as grandes mudanças econômicas, sociais, políticas da sua época. Eles têm ciclos de 20 anos, quer dizer, a cada 20 anos eles se encontram novamente, eles fazem uma nova conjunção, que sinalizam como é que as sociedades vão se desenvolver naqueles 20 anos seguintes. Porém, além desse ciclo de 20 anos, eles também têm um ciclo de aproximadamente 200 anos. O que significa isso? Por cerca de 200 anos, eles ficam fazendo conjunções sempre no mesmo elemento. Então, nos últimos 200 anos, Júpiter e Saturno estiveram se encontrando sempre no elemento Terra, que é o elemento da materialidade, do mundo real, do mundo concreto, do mundo material. Esse ciclo de Júpiter e Saturno, que está se encerrando agora, começou exatamente quando? Lá por volta da Revolução Industrial. Então, esse ciclo de Júpiter e Saturno no elemento Terra simbolizou essa era do materialismo que nós estamos vivendo. E a consolidação do capitalismo e dos sistemas econômicos que nós conhecemos hoje. Agora, 21 de dezembro de 2020, Júpiter e Saturno fazem uma nova conjunção, só que a 0 de Aquário. Eles estão mudando de ar. Isso é uma mudança absoluta, completa, dos paradigmas pelos quais nós viemos vivendo até aqui, a humanidade. Então, é uma mudança coletiva extremamente importante e que nós, da nossa era, não tínhamos noção até agora. Estamos fechando uma era de aproximadamente 200 anos. Então, não é pouca coisa. Além de muitos outros movimentos que temos acontecendo no céu. Temos também Urano em Touro. Touro é o signo da economia, é o signo da geração de riquezas, produção de alimentos, é um signo que fala de valores, que fala também da nossa relação com a Mãe Terra. E Urano em Touro vem nos falar principalmente como é que nós estamos lidando com os recursos, vem fazer um despertar para a forma como nós lidamos com os recursos da Mãe Terra, com essa geração de riquezas. Sabe a última vez que Urano esteve em Touro? Lá em 1929. Então, quando Urano passa em Touro, a gente já sabe que vai haver mudanças muito drásticas nos modelos econômicos. Então, esse é um resumo muito grosseiro, é um resumo muito rápido dos significadores astrológicos de tudo isso que está acontecendo. Além disso, a gente também tem Netuno passando por Peixes, nós temos Quiron também em Áries. Mas as principais configurações que nós temos são essa tripla conjunção no fim de Capricórnio e essa mudança de era de Júpiter e Saturno, agora começando a se encontrar no elemento ar.
Se o elemento terra é o mundo material, o ar fala para a racionalidade. Então, eles inauguram agora um ciclo de ar que vai nos chamar a atenção para as nossas relações. É um ciclo que vai falar muito mais da geração, da produção de conhecimento, produção de tecnologia, de nós olharmos muito mais para as relações humanas. É uma coisa muito diferente daquilo que a gente veio vivendo nesses últimos 200 anos. Quer dizer, daquilo que a humanidade veio vivendo nesses últimos 200 anos. Então, a gente vinha falando disso há muito tempo, mas a gente não tinha muita... A gente sabia que seria um ano grande, né? De fato, é um divisor de eras, é um momento histórico que nós estamos vivendo, nós estamos assistindo a história acontecer, por isso que a gente diz antes e depois de 2020, porque o mundo que nós conhecíamos até aqui, ele não existe mais. A realidade do jeito que ela estava pensada, do jeito que nós estávamos vivendo, ela também não existe mais. O que vai vir daqui para frente, ainda não sabemos. Porém, o jeito que isso se dá é dessa forma extremamente traumática. Literalmente, como eu disse, estamos vivendo um trauma coletivo, estamos muito traumatizados, pessoas estão adoecendo não apenas de Covid, mas estão adoecendo de pânico, de medo, e é muito importante que a gente olhe para a realidade do jeito que ela é, e eu já aviso também que as coisas que a gente coloca aqui não é também para alimentar esse medo, pelo contrário, é para que a gente possa se preparar de fato, para a gente encarar esse desafio de uma forma direta e nos prepararmos para lidar melhor com ele, para também acalmarmos o nosso coração e trazermos à tona os nossos melhores recursos e lidarmos com esse tempo com lucidez e com responsabilidade. Bom, e aí agora vamos lá, Marco Aurélio. Eu falei os significadores astrológicos desse tempo extremo, maluco que a gente está vivendo. O que você me diz numerologicamente? Quais são os significadores numerológicos? Quais são os números que representam todo esse trauma, que representam toda essa destruição, esses terremotos pelos quais a gente está passando? Vamos lá. Tudo que você falou, Eunice, tem tudo a ver com o número 4. Como é que a gente chega a esse número 4? É uma soma simples. 2020, você soma, vai dar o número 4. O que o 4 representa? 4 representa o planeta Terra, a Terra. Diz que 4 representa as 4 pernas de uma cadeira, né? Tudo que está fixado na Terra. 4 representa os valores da sociedade, os valores mais sólidos, justiça, regras, leis. 4 representa o Estado, a sociedade. 4 representa os valores mais sólidos da sociedade. E os valores são temporais, né? As pessoas imaginam que os valores são atemporais, e não são. A gente olha as sociedades, elas mudaram totalmente os valores. Então, quando a gente chega numa energia 4, ela vai mexer em todos aqueles aspectos. Mas o 4 é um número muito interessante, porque assim, sempre que eu pego uma pessoa, vamos fazer uma análise de uma pessoa. Você pega uma pessoa que ela está prestes para entrar no 4. Então, normalmente eu pergunto, como é que está a sua vida financeira? Está organizada? Você está com a sua vida conjugal, foi bem estruturada? Houve manutenção da relação? Ela foi, sofreu manutenções corretas? Porque o 4 ele pode operar em 3 formas. Ele pode operar como Saturno, claramente, ele pode operar como Plutão, e 4 pode operar tipicamente como Touro. Então, para aquelas situações, então, pessoas que estão com a vida estruturada, organizadas, são pessoas disciplinadas, tudo está no seu devido lugar, essa energia atua na vida da pessoa como Touro. Então, é aquele ano lento, mas constante e com caminhadas firmes e seguras. Às vezes, a pessoa está, por exemplo, desempregada, a vida desabou um pouco antes. Quando chega o 4,
ele vai atuar meio como Saturno, ele tem um ano de construção. 4 representa a construção, então ele começa a reconstruir a vida de novo, do zero. Jovens, eles começam a construir a vida, então é primeiro emprego, trainee, terminou a faculdade, acabei de me casar, mudei para uma casa. Mas quando a vida da pessoa está desorganizada, quando a pessoa não respeitou a matéria, 4 significa matéria, dinheiro, também os recursos materiais, 4 representa as leis, as regras, né? Quando a pessoa está nesse estado, nessa postura, aí o 4 chega como Plutão, por isso que nós chamamos de terremoto. Ele vem para abalar as estruturas da vida da pessoa, e eu sempre falo, olha, tudo que cair é porque ou foi mal construído desde o começo, ou então às vezes foi bem construído, mas ele foi bem construído e não sofreu manutenção, aí desaba. E como é que a gente olha isso para um aspecto global? A mesma coisa. Se a gente observar como é que está nosso mundo, como é que nós estamos lidando com os recursos naturais, com a relação com a terra, né? Com a produtividade, como é que nós estamos lidando com a 4, 4, na verdade, rege mais ética do que a lei. O 8 é mais a lei, o 4 é a ética, seria a postura correta, que não precisa de leis. Então, se você vem caminhando, se a sociedade vem caminhando, e como ela está caminhando ultimamente, sem muita ética, e não é só Brasil, isso é um fenômeno global, tanto que a insatisfação política é global, né? A gente acha que é só no Brasil, não é. Quando a gente vê tudo isso aí mal resolvido, sabendo que o 4 ia chegar, com certeza não seria um 4 de construção, e nem um 4 taurino, né? Seria um 4 de Plutão. Ele vem para arrebentar. E aí nós temos, neste ano, as estruturas de governos do mundo inteiro vão ruir em várias partes. Sistema financeiro, tá? É clássico, isso aqui é fatal. Eu assino embaixo, o sistema financeiro entra em colapso. Religiões, também rege as religiões. Os dogmas, 4 rege os dogmas. Então, as religiões mais teístas do Ocidente, que tem muito dogma, essas vão ser abaladas, né? Judaísmo, islamismo, cristianismo, então elas vão sofrer mais questionamentos pragmáticos. Estruturas econômicas, modelos econômicos, relação da sociedade um com o outro, tudo isso está sendo afetado e vai ser afetado drasticamente. Vamos lá. Só fazer aqui a troca, então. Eu tinha falado de Júpiter e Saturno, que regem as mudanças sociais, econômicas, políticas e também a legislação. Plutão, que tem a ver com a destruição para reconstruir. Então, você no 4 já trouxe aí os 3, né? E ainda trouxe Urano em Touro. Então, esse 4 é super poderoso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sou numeróloga, mas eu lembro das consultas que eu faço com você, que a gente tem ciclos de 9 anos. Então, a gente viveu um número 4 9 anos atrás e 9 anos antes. Sim. E não tivemos todo esse pandemônio. Por que esse 4 desse ano é tão especial? Então, por que esse 4 de agora está representando essa mudança global tão drástica, tão profunda? Bom, como eu falei contigo ontem, um astrólogo seria importante ter um pouco de conhecimento de numerologia e vice-versa. Então, quando eu não faço mapas, você que é expert, mas a astrologia, eu já estudo, comecei a estudar antes da numerologia. E a gente sempre tem que acompanhar essas duas ferramentas. Mas é só isso? Não. Aí nós temos que entrar com um contexto, então, o que vem sendo mal resolvido, por exemplo, para olhar para um 4, a gente começa a olhar o que está desestruturado. Quais são os pilares que estão com rachaduras? Nós vamos identificar naquela construção os pilares que estão com rachaduras. Então, quando a gente começa a identificar pilar econômico, pilar político, pilar de modelos políticos, etc., que estão todos com rachadura,
sabendo que está prestes a chegar um abalo sísmico, como é um ano 4, que vem a cada 9 anos, e sabendo que isso foi crescente, né? E nós aí viemos carregando, nós passamos por um 4 ou 9 anos atrás, nós passamos pela crise de 2008, que não foi um 4, mas ali já foi um sinal, olha, vocês precisam mudar a relação econômica, a humanidade ela recebe esses sinais. Então, como tudo está mal resolvido, a gente chama de 4 o ano da cobrança da fatura. Então, como foi emitida muitas faturas, nós já estávamos sabendo que este ano seria pesado. Tanto que eu já falava dele há mais ou menos 10 anos atrás em artigos, eu já vinha escrevendo sobre isso, e naquela época ainda não tinha aprofundado para olhar o aspecto astrológico, eu olhei somente pelo numerológico, eu vinha indicando já esse caminho, olha, a bomba vai estourar. Mas não é só isso. Nós tivemos uma mudança de milênio, né? 1999, 2000, acabou o milênio. As pessoas imaginam que mudança de milênio foi na meia-noite do ano 2000, do ano novo. Não é assim. Não é um botão que gira e a gente pula imediatamente. 10 anos antes e 10 anos depois, no mínimo, mas eu considero 20 ou até mais, 50 anos, 50 depois, é uma zona de transição que, tecnicamente, tanto na astrologia e na numerologia, nós chamamos de cúspide. E a zona de transição ela é sempre muito confusa. É o que eu chamo zona de transição, é igual quando a chuva está chegando. Às vezes a chegada da chuva ela é mais danosa do que a própria chuva. Então nós estamos nessa zona de transição. Está saindo esse milênio, que é regido pela energia 1, que começa o número 1, né? Ano 1000, 1001, 1002, até 1999. É uma energia yang de impulso, por isso que a humanidade avançou em muitas coisas, navegações, etc., descoberta de continentes. E aí entrou também, né? Uma era do patriarcado. Masculino. Ele tem uma característica também muito parecida com Marte, Áries. Seria uma mistura de Marte, Áries, às vezes Sagitário também, tá? E aí, quando chega o ano 2000, começa a entrar um novo milênio, que é uma nova dinâmica, que vai ditar o tom dos próximos 1000 anos. Se você observar o que aconteceu nos países, principalmente os países com mais liberdade, se você observar nos últimos 20 anos, as mulheres ocuparam mais posições do que os homens, mesmo com todas as limitações impostas sociais. Eu vejo porque quando eu dou palestra, e mesmo por meio corporativo, que eu faço muito, a maior parte são mulheres, você encontra muito mais mulheres hoje em dia em posição de comando, etc. Isso já é uma tendência dessa nova era. Mas as mulheres ainda estão muito conectadas com a energia masculina. Então, eu vou me impor, eu vou competir. E o que elas precisam se reconectar é com o feminino delas. Porque elas também vão passar, essas que estão ocupando essas funções, elas vão precisar resgatar o feminino para entrar em sintonia e esse novo milênio começar a tomar conta cada vez mais, que envolve sensibilidade, empatia, espírito colaborativo, né? Consciência de grupo. Tem um exemplo que eu vou citar aqui, não é propaganda, ninguém patrocina, nem queremos isso. Nessa loucura toda do Brasil, principalmente, não sei se ela vai sustentar isso, mas o primeiro movimento dela foi bem sintonizado com isso. Aquela dona Magazine Luiza, você viu que ela adotou uma postura colaborativa, não mandou ninguém embora, e esses dias falou que ela ainda tem caixa para segurar a empresa 2 anos. Isto é uma resolução já baseada nesse novo milênio. E se você olhar os outros empresários, todos estão dizendo, dane-se, manda embora, eu vou demitir. Isso está em total falta de sintonia com o novo milênio. Total. O que vai acontecer? E aí eu estou juntando... Você disse é por causa do número 2. Exatamente, que vai reger 2.999, vai ser o último ano. E o 2 é o feminino, é uma energia yin, é energia de colaboração, de equilíbrio, atitudes equilibradas, posturas equilibradas, alianças, uniões. Então, novos formatos de alianças, de empresas, nações vão surgir. E aí você veja que essas empresas, e agora trazendo informação sistêmica,
e numerológica, essas empresas elas vão morrer, não por conta tanto da crise, mas porque elas não estão alinhadas com o novo processo. Elas vão acabar sucumbindo em questão de 1 ano, 2 anos. Isso se elas não mudarem rapidamente a postura. Então, esse milênio começa dessa forma. Mas aí, por que esse 4 vem mais intenso pelo PD? Porque como nós viramos o milênio, nós passamos por 2002, que foi outro 4, mas ainda estava no comecinho, 2011, outro 4, né? Avançou mais um pouquinho, mas ainda estava na transição, ok? E aí, 2020. Então, ele já pegou um acúmulo, é como se o universo dissesse, olha, vocês têm 20 anos dessa energia 2, vocês não acordaram por que nós queremos? Vocês não perceberam que é uma outra postura? E o que a gente observa? É uma tentativa de sustentação de todo aquele fenômeno da energia 1. Por isso que o radicalismo, ele acentuou. E eu falei isso lá atrás, o radicalismo, a intolerância iria crescer para dar o último suspiro e sucumbir. Isso, lógico, não vão ser todas as nações, infelizmente, algumas nações correm o risco de ficar preso nessa energia do passado 20, 30, 50 anos, e nenhuma. As nações não caminham juntas, né? E o Brasil está nessa encruzilhada agora, que é um perigo. Então, o 4 de agora é que ele já vem com acúmulo de nota promissória de 20 anos. E nesses 20 anos depois de virar o milênio, ele já deu vários sinais do que nós precisaríamos mudar. E nós não mudamos. Com a crise de 2008, houve um chacoalhão. Ao invés da humanidade ou parar e repensar, ela disse, não, toca o barco. Só que agora esse barco vai afundar. É isso. Ok. Eu ia lembrar também que Saturno com Plutão, eles destroem todas as estruturas que ficaram obsoletas, que já não servem mais. Mas eles também têm a ver com controle. São os grandes poderes que tendem a enrijecer cada vez mais o controle, porque exatamente se sentem ameaçados. Então, a gente tem visto nesses últimos anos, de 10 anos e particularmente de uns 5 anos para cá, um conservadorismo voltando com tudo na política global. Então, a gente viu isso em vários países, inclusive no Brasil, movimentos fascistas, inclusive, e isso tem muito a ver com esse momento de tentar segurar ao máximo, de não soltar, porque eles estão percebendo que tem essa mudança acontecendo, então vamos tentar resistir. E aí instaura esses governos de terror, de fascismo, de extrema-direita que a gente está vendo ao redor do mundo. Alguém comentou aqui que alguns países liderados por mulheres já estão alinhados com essa energia 2 desse novo milênio, como você disse. Sim. E aí, a outra coisa alguém comentou também que isso que você estava descrevendo tinha um pouco a ver com a energia de Aquário. Um pouco, por quê? Ao mesmo tempo que a gente está tendo essa ultradireita agora extremamente enfatizada no mundo, aliás, Estados Unidos estão vivendo o retorno de Plutão nesses anos agora. Agora, entre 2020 e 2023, não tenho certeza, mas Estados Unidos estão vivendo o retorno de Plutão. Plutão é um planeta que tem um ciclo de 248 anos. Então, eles realmente vão ter as suas estruturas abaladas. Eles vão ter muita coisa demolida. Olha o que já está acontecendo lá. Então, e Plutão tem muito a ver com os tabus. Qual é o grande tabu da sociedade americana das grandes oportunidades? O racismo. É um dos problemas mais graves sociais que eles enfrentam. Não só nos Estados Unidos, o Brasil também é extremamente racista. Então, esse movimento vai aumentar cada vez mais. Mas, voltando ao que eu dizia, então, a gente tem agora, já se sabe há muito tempo que a gente também está numa transição de eras astrológicas. As eras astrológicas, elas têm a ver com um conceito que a gente chama o grande ano. O grande ano é uma grande era de aproximadamente 25 mil anos, que se dividem entre os 12 signos do zodíaco. Então, cada era astrológica tem aproximadamente 2.200 anos. Essa conta não é redondinha.
E então nós estamos nessa transição de mudar da era de peixes para a era de aquário, mas as pessoas acham que isso tem uma hora para acontecer, e não tem. É como dois rios quando se encontram, que eles viajam quilômetros e quilômetros juntos, sem se misturarem. Eles levam muito tempo para virarem o mesmo rio. Então, a gente já está há algumas décadas já instaurando essa era de aquário e ainda vai levar muitas outras décadas. E nisso tem muita confusão. Agora, a gente acha, né, pelo menos eu acho, que um dos fatores que vai tornar... Eu acho que até agora a gente estava nessa transição, mas ainda vivendo muito era de peixes. Agora, eu acho que essa conjunção Júpiter e Saturno a zero de aquário, ela começa a virar a energia mais para o aquário. A gente vai sentir cada vez mais essa energia de era de aquário a partir dessa conjunção de Júpiter e Saturno ali, inaugurando esse ciclo de 200 anos de ar. E em 2024 nós vamos ter Plutão entrando em aquário também, que vai tornar isso ainda mais intenso. Agora, uma coisa que a gente também não pode romantizar é que a maioria das pessoas acha que essa era de aquário vai ser só paz e amor. E, gente, aquário é um signo fixo. Aquário é um signo fixo. Então, não necessariamente vocês acham que de um dia para a noite a gente vai mudar essa sociedade que está fascista, de ultradireita, e no piscar de olhos tudo vira paz e amor? Não é bem assim. Então, vamos observar isso com mais cuidado. É mais ou menos em linha com o que você dizia, né, Marco? Sim, exatamente. Só voltando ali atrás que você citou, você veja, quais são os países que estão saindo mais rapidamente da, entre aspas, crise do coronavírus? Eu não uso esse termo, porque o corona vai ficar um bom tempo entre nós. São os países governados por mulheres. Você veja que é uma coincidência. E quais são os países que mais estão enfrentando problemas? São os países que estão com essa energia masculina grotesca, como o Brasil, Estados Unidos, com Donald Trump, né? A Ucrânia, a Bielorrússia, a própria Rússia. Então, está tudo errado o que eles estão fazendo. Eles não estão em sintonia com o que deve ser. Mas nós temos um dilema, especificamente do Brasil, porque o Brasil tem alma 1 e missão de vida 2. O Brasil está sempre dividido entre energia masculina e feminina. Para nós, eu acho que a gente vai levar ainda mais tempo ainda para entender isso. Mas essa transição, ela não é uma transição confortável. E as pessoas imaginam, eu vejo muito assim, eu escuto e comentei com você, vai virar, tudo vai ficar lindo, maravilhoso, né? Isso a gente chama de desejo de paraíso das pessoas. Se a Terra fosse paraíso, não chamaria Terra. Chama-se Terra, né? Então, as pessoas fantasiam certas situações. E, ao fantasiar, elas ficam numa postura muito passiva de esperar vir do universo, do plano espiritual, sei lá de onde, esse mundo que nós gostaríamos que existisse. Nós estamos no ano 2020, que é um 4, e 4 é uma energia que diz assim, põe você a mão na massa e foge o novo mundo que você quer forjar. Então, essa história, por exemplo, do brasileiro não se colocar hoje diante do que está acontecendo, ele não está colocando a mão na massa, de se posicionar, de dizer não aceito, ou trabalhar em cima. Isso o mundo inteiro, os países que estão, perdão, com essa energia masculina, dos Estados Unidos, a população resolveu botar a mão na massa, dizer não, basta, não é o que queremos. Só que essa dinâmica, quando tudo que acontece no ano 4, não é nada suave. 4 é uma energia que representa prisão, cadeia. Nós vamos ter ainda um número de prisões muito grandes, né, no mundo, em vários países. Mas não é só essa prisão. O que nós estamos vivendo com a quarentena? É uma prisão, né, uma limitação que nós estamos vivendo. Confinamento. Por isso que lá no vídeo... Exatamente, é 4. 4 é confinamento, 4 é prisão, 4 é limitação, 4 é restrição, 4 é opressão. Então você vai ver o movimento de opressão aumentar mais ainda até final do ano. Mas 4 é pressão, então quanto mais opressão, maior a pressão, que vem em contrário. Tem uma explicação disso sistêmica, tá? Chama-se a relação do perpetrador com a vítima, que é uma relação simbiótica.
Então, quando você tem alguém mais forte que oprime esse outro, ele vai oprimir até esse outro conseguir chegar no momento que ele reergue de novo e a situação se inverte. Isso é uma força enorme que acontece, tá? Se não houver equilíbrio, isso pode ficar num pêndulo para lá e para cá, como é ali Palestina, Israel. Mas a única forma de você equilibrar novamente é fazer com que quem está oprimido entre com força e tenta equilibrar. Então as pessoas pensam assim, vamos rezar para que ilumine o mundo. Desculpa, eu respeito reza e oração, mas o momento não é esse. Uma relação de vítima e perpetrador, que aí nós temos o Estado, os Estados, em qualquer nação do mundo está tendo isso, estão sendo opressoras, independente de direita e esquerda, elas estão sendo opressoras. Elas querem fazer o cidadão ser apenas um número para mover essa máquina capitalista como ela foi formatada neste momento, que nós estamos vivendo aí praticamente há 70, 100 anos. Né? Então, é necessário uma força contrária. Essa força começou a manifestar em várias partes do mundo nessas últimas semanas. Isso pode gerar conflito? Pode. Eu não acredito em guerra civil, por exemplo, no Brasil, mas vai gerar conflito. Os Estados Unidos têm risco de caminhar para algo muito mais complexo que as pessoas imaginam, porque em julho de 2021, os Estados Unidos entra no ano 16. 16 é uma energia que sucumbe, né? Qual o extremo disso? Pode haver a separação dos Estados Unidos. O retorno de Plutão. É uma coincidência. Você vê que é uma coincidência louca. Você pega numerologia e astrologia, elas vão falando a mesma coisa com recursos diferentes. Com símbolos diferentes. 16 dos 80 números é o número mais difícil que existe. Quando você pega um 16 de uma empresa, ela vai entrar em falência. Como é que você interpreta isso para o país? Uma nação ela vai entrar, entre aspas, em falência. E como os Estados Unidos ele é considerado Estados confederados, são estados independentes que resolveram se unir para criar uma nação. Não podemos nos esquecer disso. A Federação Americana ela veio de baixo para cima. A Federação Brasileira ela foi de cima para baixo. Então tem uma cláusula lá que a qualquer momento um estado poderia se separar. Nunca foi usado esse recurso, mas esse recurso pode ser usado pela primeira vez em alguns anos. Talvez a gente vai presenciar algo inimaginável na história da humanidade.